Paz, irmãos. Bom, que alegria, mais um domingo reunidos, em nome do nosso Deus. Esta feita eu quero convidar todos para abrirmos a Bíblia na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, palavra do nosso Deus, segundo o relato do seu servo Lucas, agora no capítulo 16. Estamos na exposição do Evangelho de Lucas, capítulo por capítulo, e depois já acredito que pouco mais de um ano, a gente chega agora no capítulo 16. Vamos fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 1 ao versículo 13. Eu já afirmo aos irmãos que esse é considerado um dos textos de mais difícil interpretação do Novo Testamento. Vamos clamar ao Senhor que nos ajude. Todos encontraram? Lucas, capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. A palavra do nosso bondoso Deus diz assim: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando, lhe disse: que é isto que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador então se pôs a pensar: que farei, agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso, de mendigar tenho vergonha, já sei o que eu vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou a outro: e você, quanto me deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Amém. Oremos. Senhor Deus bendito, Pai, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua soberana majestade e clamamos para que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra. Te peço a Deus que o Senhor, através dessa exposição, haja poderosamente no coração das pessoas aqui presentes, para que compreendam aquilo que o Senhor requer de nós, para que entendam de forma simples e ao mesmo tempo profunda aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos, aquilo que o Senhor disse, para que sejamos edificados, ó Deus, pela Tua perfeita sabedoria. Que eu não fale aquilo que não convém, mas somente aquilo que parte da Tua palavra, que procede de Ti, ó Deus. É assim que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Esse, como eu disse, é um dos textos mais difíceis das Escrituras. Uma leitura simples pode sugerir
algo que, na verdade, o Senhor não disse. Então devemos ter muito cuidado ao analisar textos como esse e fazê-lo somente debaixo da misericórdia do nosso Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo na sua primeira carta, lá no capítulo 6, entre os versículos 17 e 19, ele diz o seguinte, acerca das riquezas e do relacionamento dos homens com seus bens. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não a estabilidade, na instabilidade. Mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. Não tenha dúvidas. Não existe tesouro permanente nessa terra. Todo tesouro realmente importante que nós, de algum modo, podemos ajuntar é nos céus. Qualquer tesouro dessa terra, em algum momento, perecerá. Não o dos céus. Portanto, os recursos que Deus nos confere nesta vida, eles podem ser grandes bênçãos do Senhor. Mas se o nosso coração for mal na administração e no uso deles, certamente tudo o que é bom que Deus nos dá passa a se tornar mal também. Irmãos, o nosso Senhor, ele confere não só a nós cristãos, mas a todos os homens espalhados por toda a terra, diferentes tipos de recursos, diferentes tipos de dons. Inclusive, diante desse Deus soberano, a qual esta noite estamos reunidos, todos também terão de prestar contas dos bens que receberam, daquilo que foi administrado incorretamente. Vemos isso na liturgia do culto hoje. Mas especialmente nós, eu e você, que fomos chamados para a luz do Senhor, que recebemos a graça de Cristo, nós devemos saber como utilizar corretamente, isso quer dizer, para a glória de Deus, todo o nosso recurso, tudo aquilo que Ele nos dá, tudo aquilo que Ele nos provê. Então, algumas perguntas podem começar a pairar em nossas cabeças, a circular em nossas mentes. Então, existe um modo correto de buscar mais recursos? Existe, então, um modo correto de gerir os recursos que temos? Como devemos nos relacionar com esses recursos? Que tipo de apego ou de cuidado nós devemos ter para com eles? Existe uma resposta única, meus irmãos, para essas três perguntas. Tudo isso podemos fazer da forma correta se nós estivermos vivendo corandel. Esse é um dos lemas da reforma. Se estivermos vivendo diante da face de Deus, se estivermos vivendo para a glória do Senhor. Mas no texto de hoje, na passagem que Lucas narra para nós, Jesus ele vai além. O seu ensino é sobre a prudência que deve nortear a nossa relação com todos os recursos que o Senhor nos dá, que o Senhor nos confere amorosamente. Veja, nas parábolas do capítulo 14, que analisamos na semana passada, nós vimos que nem sempre temos todos os recursos, portanto devemos contá-los para servir a Deus com fidelidade. Nas parábolas, nós descobrimos que só podemos encontrar esse recurso no Senhor. Ele é o provedor, Ele é a fonte perfeita de tudo aquilo que necessitamos para viver nesse mundo. Para viver aqui e agora. Aprendemos como nós devemos utilizar esses recursos com propósitos eternos. Como buscar ao Senhor, como estar totalmente disposto em servi-lo. E há uma precaução muito grande que nós devemos tomar quando analisamos
tudo o que o Senhor nos confere, para que a gente administre corretamente essas coisas na nossa vida. Nós devemos saber que os recursos, eles existem para servir e não para ser servidos. Se invertermos essa ordem, tudo se destrói. Infelizmente, nós temos vivido dias de um cristianismo deturpado, no qual, em nome de um conforto nessa terra, em nome da supremacia do eu, no agora, muitos que se dizem cristãos têm servido a dois senhores. Eles tentam fazer um malabarismo impossível de tentar amar a Deus, quando na verdade adoram todo o conforto, todo o luxo que as riquezas podem lhes conferir. E às vezes nem sempre essas riquezas são necessariamente dinheiro. Só que será que é impossível esse tipo de cristianismo? É possível que façamos um malabarismo tal para que a minha vida seja baseada ao adquirir conforto nesse mundo e ainda assim eu consiga fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, como vimos nas parábolas do capítulo 14, amar a Ele sobre todas as coisas? Será que esse tipo de prática que temos visto atualmente, inclusive invadindo os discursos nas igrejas, é compatível com a fé cristã? Uma busca desenfreada por bens materiais, por luxo, por conforto, por riqueza, por títulos acadêmicos, seja lá o que for. Jesus havia acabado de contar no capítulo 15, veja, a gente fez a sequência, né? Capítulo 14, 15. No 15 ele contou 3 parábolas. A parábola do homem que perdeu uma ovelha, tinha 100 e perdeu uma. A parábola da mulher que tinha 10 moedas e perdeu uma. A parábola do pai que tinha 2 filhos e perdeu um. Ele tinha acabado de contar, e o contexto é que ele estava falando, ele estava sentado com publicanos e pecadores, pessoas conhecidas por serem traidores da pátria, ladrões, porque cobravam impostos exorbitantes. E os fariseus estão lá. Como assim? Você come com pecadores? E Jesus contou essas parábolas para dizer, eles estavam perdidos, mas agora estão sendo achados. Mas vocês continuam perdidos. Vocês são aquele filho que se rebela, que se revolta quando os outros voltam para o Pai. Então nós temos, ainda naquela cena, fariseus impenitentes e publicanos arrependidos. Uns julgando-se os mais justos do mundo, com direito de condenar quem quisesse, e os outros de cabeça baixa, arrependidos, tentando ouvir o ensino de Cristo. E além disso, outros discípulos de Jesus reunidos, porque eles sempre estavam com o Senhor. E conhecendo a necessidade de orientação desses discípulos e dos novos que estavam retornando à casa, e conhecendo também a avareza do coração dos fariseus, o Senhor conta mais essa parábola. Essa parábola é conhecida como a parábola do administrador infiel. E ela, de modo algum, é um texto fácil de interpretar em uma leitura simples das Escrituras, por causa da nossa barreira contextual histórica. Mas eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta para que mergulhemos no ensino dessa parábola. No versículo 1 está escrito: Jesus disse também aos seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, a quem são dirigidas essas palavras? O texto deixa bem claro: aos seus discípulos. Era ali que estava o interesse real de Cristo. Ensinar uma verdade aos seus discípulos. A parábola ela tem um emissor, que é Jesus, e tem um receptor primário, que são os seus discípulos. Mas Jesus também, irmãos, ele tinha um interesse profundo de denunciar falsos servos de Deus que estavam ali zombando, que estavam ali atacando o Senhor, que eram os fariseus, muitos hipócritas. E é interessante isso porque a gente vê duas faces da palavra de Deus.
palavra de Deus ela é incrível. Ela é luz, como sabemos. E a luz, ou ela dissipa as trevas, e de fato faz com que as pessoas andem agora enxergando o caminho, ou, quando ela ilumina em alguns lugares, ela revela os erros que estão acontecendo ali. Para alguns, ela pode dissipar trevas dos corações e levar ao caminho correto. Para outros, ela pode ser apenas uma denúncia, quando esses corações são endurecidos, que é o caso dos fariseus. Mas naquela cena também estavam os fariseus. Aí você pensa, mas Mário, onde é que está escrito isso? Aí eu digo, olhe na sua Bíblia, no versículo 14, o versículo seguinte, que é quando acaba o ensino de Jesus. Nós temos a seguinte declaração: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e zombavam de Jesus. Então eles também estavam presentes na cena. O objetivo primário de Jesus é falar aos discípulos, ministrar os corações deles, mas também denunciar o erro daqueles homens. Então vemos como as pessoas elas podem se tornar extremamente endurecidas, irmãos. Como elas podem ter um coração tão petrificado pelo pecado. Ainda que conheçam a verdade, porque aqueles homens conheciam. Eles zombavam de todo o ensino de Jesus. E quando eles zombam de todo o ensino de Jesus, não é só dessa parábola. Eles zombaram das outras 3 parábolas anteriores. Da ovelha perdida, como conhecemos, da moeda perdida e, como é popularmente conhecido, do filho pródigo. Esses são os ouvintes da parábola. Jesus estava apresentando essa verdade para os seus discípulos, sabendo que os seus maiores opositores em todo o seu ministério estavam ali, atentos para ver se ele ia falar alguma coisa que destoasse da lei de Deus. Então Jesus ele propõe mais uma parábola. E como eu já disse em tantos outros momentos aqui, volto a repetir, nós devemos ter muito cuidado ao interpretar parábolas. Parábolas, meus irmãos, são comparações. É isso que significa. É um tipo de discurso que compara duas coisas. E quando Jesus ele profere parábolas, ele tem em mente um ensino primário. As parábolas elas não têm em mente trazer vários ensinos, mas um, confrontador e direto. Portanto, nós devemos mergulhar naquele ponto que é de interesse de Jesus, porque se a gente pegar elementos aleatórios da parábola e tentar forçar coisas que Jesus não disse, a gente pode chegar a interpretações extremamente equivocadas. Isso é muito perigoso no que diz respeito à interpretação das Escrituras. Esse texto, por exemplo, já foram levantados dezenas, talvez até centenas de interpretações ao longo da história. Como eu disse, ele é um dos textos mais difíceis do Novo Testamento. Portanto, vamos aprender a analisar essas parábolas com muito cuidado, percebendo o conteúdo do ensino do Mestre. Não o que queremos extrair dela, mas o que Jesus quer de fato dizer, qual a intenção do Senhor ao falar dessas coisas. Parábolas, como eu disse, são comparações. E comparações, irmãos, talvez você pense, comparações elas servem apenas para apresentar semelhanças. Não. Comparações também servem para apresentar diferenças. Eu posso aqui tranquilamente comparar os meus 2 filhos, que nesse aspecto eles compartilham algo que pode ser comparado, são meus 2 filhos. E quando eu começo a falar da personalidade de um e de outro, eu apresento diferenças nessa comparação. Então, devemos ter cuidado, porque a gente acha que as parábolas de Jesus são sempre para apresentar semelhanças. E nem sempre isso acontece. Então vamos para o conteúdo dela. Jesus diz: certo homem rico tinha um administrador. Um dia ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então você consegue imaginar essa cena. Só que a gente precisa fazer um esforço para pensar na coisa acontecendo. Aqueles homens, e eu quero que vocês percebam isso de imediato, aqueles homens não precisavam desse esforço. Aquilo fazia parte da vida deles. Era algo comum naqueles dias. Jesus usava elementos do cotidiano para compor as parábolas. Isso fazia o quê? Essa aproximação entre a verdade espiritual que o Senhor Jesus quer trazer com a vida daqueles homens. Bem, os elementos dessa parábola, as personagens é um senhor rico e o seu funcionário, um administrador que estava desperdiçando os seus bens.
Naqueles dias era muito comuns que pessoas ricas eles tivessem ao seu serviço esse tipo de funcionário, de administrador. A expressão original do texto bíblico para eles era oikonomos. Daqui, é isso que vem traduzido como administrador. É dessa palavra oikonomos que surge a expressão economia. Ou seja, esse homem era um mordomo, alguém responsável por cuidar dos bens de outro. Quem assumia essa posição era alguém que tinha um nível de confiança muito grande do Senhor, do seu Senhor. Você não deixa, você não confere seus bens para pessoas que você não confia. E aí que está a grande chave. Essa pessoa se sentiu traída por causa da má administração. Então, normalmente, os encarregados para esses papéis no passado, naqueles dias, ou eram escravos libertos, não é? Ou eram escravos de grande confiança. Nesse caso, obviamente Jesus ele não chega nesse ponto, mas é algo que estava no imaginário das pessoas que ouviam a parábola. Nesse caso, fica evidente que esse era provavelmente um escravo liberto, porque ele estava para ser demitido e não para ser punido. Eles eram os responsáveis justamente por administrar os recursos do seu patrão. Então, se o patrão vendia muito, ele era o responsável pela contabilidade, era responsável pelo estoque, era responsável por essas coisas do dia a dia. E possivelmente esse patrão nem estava lá perto. Alguém tão rico assim devia ter muitas posses, viver viajando. Então, de tempos em tempos, esse tipo de funcionário tinha que prestar contas para dizer, olha, está indo assim os seus bens, aqui está o seu lucro, aqui está a sobra, aqui está o desperdício. Então, de tempos em tempos, eles tinham que prestar contas. Os ouvintes de Jesus, os ouvintes primários, eles estavam acostumados com essa situação. A gente não. Nós temos essa barreira que temos que explicar, transpor com a explicação da história. Então o Senhor Jesus acrescenta, aquele homem rico recebeu uma denúncia. Alguém contou a ele que o seu empregado estava gerindo mal os seus recursos. Ou melhor, a expressão é, estava desperdiçando os seus recursos. Jesus não nos diz que tipo de desperdício eram esses. Não é de interesse de Jesus dizer se ele era um administrador corrupto, se ele era um ladrão, se ele era só alguém incapaz de fazer isso, se era descuidado, se foi uma irresponsabilidade. Não é dito. Contudo, ele estava desperdiçando esses bens. E essa expressão desperdício, Jesus tinha acabado de usar, porque ele tinha acabado de proferir a parábola que conhecemos como filho pródigo. Ele tinha dito que o filho mais moço tinha desperdiçado os bens de seu pai. É a mesma expressão no texto original. De uma forma ou de outra, o patrão ele estava sendo prejudicado pela má administração desse servo. Os pormenores, irmãos, da situação, como quem fez essa denúncia? Por que fez essa denúncia? Será que o patrão é do bem? Será que é do mal? Será que é alguém muito severo? Jesus não tem interesse. Não é do objetivo da parábola. Então, se a gente ficar mergulhando nesses pormenores, nós temos uma tendência muito grande de perder o ensino principal do mestre. De fugir totalmente daquilo que o Senhor intentava passar aos seus discípulos. O objetivo de Jesus não é criar uma história envolvente, não era entreter eles numa narrativa vazia. O objetivo de Jesus é dar um ensino direto, e para isso ele está ilustrando. Um administrador que não sabe gerir bem, ou talvez seja corrupto, desperdiçou os bens do seu patrão. E ele agora vai demiti-lo. Você deve saber também que Jesus não está interessado em criar doutrinas aqui, criar regras, mas apresentar o ensino e confrontar o coração dos pecadores. E ele faz isso trazendo uma verdade clara, expressa como os homens lidam com os recursos que estão ao seu dispor. Isso servirá de ponte para exortar os seus discípulos a como gerir corretamente aquilo que Deus lhes confere. E vocês já devem estar pensando aí que essa pancada vai em vocês também, porque vai em mim e vai em vocês. Porque o Senhor ensina a todos os seus discípulos, independente do ano, da história, dia. Então não deu outra. Versículo 2, então chamando, lhe disse, que é isto?
que ouço a seu respeito. Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. Aconteceu o esperado, é evidente. O patrão confrontou ele e pediu, olha, você vai me dar um relatório de tudo e tchau, rua para você. Aí tem intérprete que levanta a hipótese. Ele nem deu a chance do cara se defender. Gente, não é interesse de Jesus esses pormenores. Jesus não está contando uma historinha para entreter o povo. Ele quer dar um ensino espiritual para as pessoas. Jesus tem um ensino concreto para apresentar e ele continua no versículo 3. O administrador, então, se pôs a pensar. Ele começou a refletir. O que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Trabalhar na terra não posso. De mendigar, tenho vergonha. Aquele homem começou a indagar. Ele começou a maquinar, né, na cabeça. O que é que eu vou fazer agora? E esse é um ponto interessante dessa parábola, irmãos, porque nós vemos uma certa similaridade. Em várias parábolas de Jesus, alguns personagens, quando chegam a situações extremas, eles começam a indagar, e Jesus apresenta essas indagações. Você lembra do filho pródigo? Ele começa a passar fome e ele começa a pensar, olha, os trabalhadores do meu pai, mesmo sendo servos, não falta pão para eles. Eu vou voltar e ele começa a pensar, vou falar isso para meu pai, pequei contra o Senhor, por favor, me aceite como um servo. Aí você lembra de outra parábola, que é do homem que tem uma reviravolta em sua vida, ele já está bem e fica melhor. Pelo menos a princípio. É dito que teve uma grande colheita, o problemão da vida dele é, meus celeiros são pequenos, para eu armazenar tanta colheita. O que é que eu farei? Aí ele pensa também, já sei, vou destruir os meus celeiros, construir outros maiores ainda. A preocupação da vida dele era esse. Aí Jesus diz, louco, esta noite pedirão a tua alma. Aqui, mais uma vez, Jesus conta que esse personagem ele começa a pensar, o que é que eu vou fazer agora? Como é que eu vou diminuir o dano sobre mim? Estou prestes a ser demitido, na verdade, ele já estava com, se fôssemos colocar nos termos dos nossos dias, já estava com aviso prévio assinado. Ele pensa, trabalhar na terra é inviável, eu sou um administrador, meu negócio é com papel, com caneta, não é com trabalho pesado. Mendigar é humilhante demais, Deus me livre. Para quem tem um estilo de vida como o meu, mendigar não acontece. E aí, no versículo 4, ele tem a ideia genial. É dito, já sei o que eu vou fazer. Você dissesse, eureka, descobri. Já sei o que eu vou fazer para que, quando eu for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tem uma estratégia excelente. Então ele bolou o plano perfeito para ser acolhido por outros depois que ele fosse demitido. E veja o que ele fez nesse meio tempo, entre um anúncio do Senhor dele, dizendo, olha, preste contas, até ele lá prestar contas, ele fez um negócio nesse interregno, nesse meio termo. Até a demissão e a prestação de contas que ele tinha que fazer com seu patrão, ele decide fazer o que está escrito, nos versículos 5 a 7. Acompanhe comigo. Tendo chamado cada um dos devedores do seu patrão, olha para onde ele foi para os devedores. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de azeite. Então o administrador disse, pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Ó, desconta aí de 50%, né? Metade. Depois perguntou a outro, e você, quanto deve? Ele respondeu, 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse, pegue a sua conta e escreva 80. Aí já foi 20% de desconto, né? Ele começou a chamar os devedores com a promissória na mão, com o escrito de dívida, para que o próprio dono da conta alterasse. Veja, Jesus não está dizendo que as pessoas entendiam que ali era um ato de corrupção, achavam que era uma situação corriqueira, que por algum benefício muito generoso, aquele administrador conseguiu um desconto para eles. Ele começou a dar esse desconto para as pessoas. Irmãos, ele não fez isso porque ele era bonzinho. Essa era a estratégia dele para ser recebido por essas pessoas quando ele não tivesse mais o seu emprego. Esse era o pé de meia dele. Mas você pode se perguntar, o que é que ele ganha com isso? Isso de fato é algo que causa impacto? Aí
Eu repito, nós temos uma barreira histórica que às vezes complica a nossa interpretação. Aquelas pessoas que estão dentro da cena, que conheciam as taxas, elas entendiam dos números que Jesus estava falando. 100 barris de azeite. 100 barris de azeite, irmãos, um barril tinha aproximadamente 20 litros. 100 barris significa 2.000 litros de azeite, que era algo muito caro. Em termos de valor, convertido para aqueles dias, existia uma moeda chamada denário. Denário era o trabalho de um dia inteiro de um serviço braçal de um trabalhador comum. Em termos de denário, 100 barris de azeite significava 1.000 denários. Ou seja, 3 anos inteiros e ininterruptos de um trabalhador braçal. Quando ele dá um desconto de 50%, isso é algo muito generoso. A gente precisa fazer essas contas. Aqueles homens entendiam que isso era algo muito caro. Ou seja, o desconto foi de 500 denários. Ou seja, 1 ano e meio, mais ou menos, de trabalho de um trabalhador comum. Isso foi o desconto que ele deu para aquele homem. Já no caso do trigo, nós temos as seguintes proporções. 100 sacos equivaliam a 20.000 litros de trigo. Era trigo demais. O valor por trás disso é em torno de 2.500 denários. Só para você ter uma ideia na proporção disso, isso era em torno de 8 a 10 anos de trabalho ininterrupto de um trabalhador braçal. O desconto, apesar de ser em porcentagem menor, 20%, é equivalente ao outro desconto, de 500 denários. Jesus ele não falou arbitrariamente esses valores. Ele escolheu esses valores para causar esse impacto. Então, quando nós mergulhamos nesse entendimento, nós vemos que os valores eram altos. Isso indica o óbvio. Quem é a pessoa comum que compra 100 litros, 100 barris de azeite? Quem é a pessoa comum que compra 20.000 litros de trigo? É evidente que essas pessoas que compraram, a lógica indica que eram também ricos, com algum serviço específico que usava isso como matéria-prima. E essas pessoas agora estavam sendo extremamente favorecidas por causa da benesse daquele administrador, que eles não tinham ideia que era um administrador infiel. Mas toda essa estratégia, ela teria que vir à tona em algum momento. E quando isso aconteceu, Jesus dá o resultado dessa parábola no versículo 8. A parábola se encerra. E o resultado, irmãos, ele é algo totalmente inesperado para a gente que está lendo. A gente lê, a gente vê um absurdo desse e a gente pensa, que cara louco. Certamente esse patrão vai ficar com ódio e vai mandar matá-lo, prendê-lo, fazer qualquer coisa. Só que a parábola, ela não encerra assim. E aí que está onde as pessoas entram em parafuso ao tentar interpretar esse texto. Porque a parábola ela termina assim. E o patrão, o chefe dele, que tinha demitido, elogiou o administrador infiel por sua esperteza. Tem um ponto final, acaba a parábola e Jesus já emite um ensino. Porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E agora? Jesus está ensinando o que com isso? Esse fim é extremamente intrigante para nós. E se você ler o versículo 9, a sua cabeça vai ficar, é o quê? Você vai achar pior ainda. Nós temos uma infeliz tendência, irmãos, de ir além do que as palavras dizem. Nós temos a infeliz tendência de ouvir a opinião de uma pessoa, ou o que ela disse, e a gente criar teorias que a pessoa nunca disse. E em nossos dias isso tem sido muito comum. A gente vive aquela polaridade política imensa. Aí você diz, olha, aquele político de direita não me agrada. Para mim, ele fez isso, isso e isso errado. Aí a pessoa que está ouvindo já pensa logo, então você é de esquerda. Não é assim. Não foi isso que foi dito. As pessoas são extremistas. Elas criam teorias que você nunca disse. E daí tiram as suas interpretações sobre tudo. Infelizmente, as pessoas fazem isso direto com a palavra de Deus. Pegam coisas que Jesus disse,
usam esse tipo de raciocínio pífio e corrompem o ensino do Senhor. O elogio do patrão não está na infidelidade. O elogio do patrão não está no ato de corrupção. Não está na maldade. O chefe daquele homem o elogiou por um motivo. E está claro, está expresso na palavra. Só que nós somos relutantes em ler e ficar somente naquilo. Porque a gente quer extrair coisas ocultas de um texto que não tem nada oculto. O patrão ele não elogia ele pela corrupção. De maneira nenhuma ele faz isso. O elogio se dá pela sua sagacidade. É como se ele dissesse, rapaz, você me surpreendeu, parabéns, viu? Ele está dizendo, o que você fez foi correto. Foi errado. Isso era contrário a qualquer ética, a qualquer lugar do mundo isso é errado. O elogio foi pela capacidade dele de conseguir criar uma estratégia para resolver o próprio problema. Foi a sagacidade, foi a esperteza dele em conseguir ajeitar a vida quando ele estava totalmente devastado agora, desamparado. Se por um lado ele estava sendo demitido, por outro ele estava conquistando o favor daqueles devedores. A benevolência de homens que certamente, pelas cifras, tinham muitas posses. E agora iam poder ajudar ele, retribuir. Ele poderia puxar para si, olha, foi eu que consegui esse desconto para você, viu? A lógica é, o patrão muito rico, com esses clientes, ele não ia voltar atrás dele, não, pague tudo. Ia ser um embaraço muito grande. Então Jesus, ele traz um ensino claro e objetivo para todos. Ele diz assim, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. Os filhos do mundo, irmãos, está bem óbvio no texto, são as pessoas que não temem ao Senhor. São as pessoas que não se relacionam com Deus. Essas pessoas, nas coisas do mundo, isto é, na própria geração, naquilo que necessitam para viver nesse mundo, eles são muito sagazes. Você deve conhecer pessoas que têm todo tipo de estratégia para ganhar dinheiro, para sobreviver, para ficar bem de vida. Todo tipo. Ela nunca está ruim porque ela está sempre pensando, arrumando um jeito. Elas são muito sagazes, elas fazem de tudo. Elas trabalham, elas suam, elas pensam. Só não fazem nada para a glória de Deus. Mas para ficar bem, para conseguir ficarem inteiras, elas fazem de tudo. Essas pessoas, nas coisas do mundo, isto é, na sua própria geração, elas são sagazes. Elas são prudentes. Tranquilamente essa palavra pode ser trocada por prudentes. Foi um ato de prudência dele. Maligno, pecaminoso, criminoso, mas foi prudente. Ele estava pensando no seu futuro. Elas são prudentes, as pessoas dessa geração, para se manterem de pé. Naquilo que é ordinário, no sustento, no conforto, no bem-estar. Esse é o caso do administrador infiel. Ele usou a inteligência, ainda que de modo injusto, para se manter de pé, para ter a sua estabilidade futura garantida. E Jesus agora ele faz um confronto a todo verdadeiro discípulo seu, a mim, a todos nós, a vocês também. Jesus faz esse confronto. Os filhos da luz, infelizmente, não são prudentes assim. Esse é o confronto. Mas Jesus está dizendo que a gente deve ser prudente em que tipo de coisa? De modo nenhum, Jesus está dizendo que os crentes, um cristão verdadeiro, deve agir de modo injusto. Mas os crentes, eles devem ser sagazes ao fazer o seu pé de meia, ao pensar no futuro. Só que aí você tem que se lembrar de uma coisa. O crente, quando pensa no futuro, ele não pensa em amanhã. Ele não pensa daqui a 10 anos. Ele pensa no seu futuro verdadeiro, que é a eternidade. Porque é lá que está o nosso tesouro, é lá que está o nosso conforto. Enquanto os filhos do mundo se esforçam muito para garantir aquilo que querem, Jesus está dizendo, os servos de Deus são relapsos em servir ao Senhor que vai lhes dar a eternidade. Isso é um absurdo, não é? Se as pessoas se esforçam tanto para conseguir coisas passageiras, e nós que já ganhamos a eternidade, como não vamos viver para a glória de Deus nesse mundo?
A lição básica aqui é: enquanto os pecadores inveterados fazem de tudo para conquistar esse mundo caído, os cristãos por vezes se tornam extremamente relapsos, mesmo diante da certeza da eternidade. Isso de modo nenhum era para ser assim. Então Jesus vai além do ensino. Ele usa a parábola, que é uma comparação, mas ensinando a partir de uma moral distinta. Ele vai comparar a vida de um cristão com a vida daquele administrador infiel. Só que essa comparação está no esforço para se manter diante de Deus e não no tipo de coisa errada que se faz. E uma leitura superficial vai nos levar a entendimentos superficiais. Então Jesus diz no versículo 9: e eu recomendo a vocês, veja, olha que expressão firme de Cristo. Eu recomendo a vocês, eu estou dizendo para vocês, meus discípulos. E aqui que, mais uma vez, a cabeça das pessoas começa a entrar em parafuso. Jesus disse: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. E agora, meu Deus, o que é que Jesus está dizendo aqui? Jesus está recomendando isso aos seus discípulos. Ele está recomendando isso para cada um de nós. Mas como assim? Riqueza injusta. Cristo nos ensina injustiças? Ele que é a própria justiça? Ou será que ele está ensinando que ser recebido nos tabernáculos eternos significa, de algum modo, comprar a eternidade de Deus? Calma. Calma. Vamos entender o desfecho do seu ensino analisando a parábola. Usem a riqueza injusta para fazer amigos. O que é riqueza injusta? Na parábola, foi a maracutaia do administrador para conseguir a benevolência de novos amigos, não mais do patrão, que aquela ele já tinha perdido. Mas o Senhor Jesus está fazendo uma comparação não de coisas semelhantes, mas de distintas. Enquanto as pessoas usam para fazer amigos aqui de forma injusta, e a riqueza injusta aqui é a ideia de os recursos desse mundo, os recursos transitórios, aquilo que é secular, aquilo que é passageiro. Então Jesus não está usando aqui como sinônimo de pecado, mas como algo que vai passar um dia. Usem esses recursos que lhes foram conferidos nessa vida, seja ele dinheiro, sabedoria, uma boa apresentação, uma forma agradável de lidar com as pessoas, seja o que for, use esses recursos seculares, passageiros, para fazer amigos. Somos chamados aqui, o chamado é claro de Jesus, apesar dessa barreira nos levar a interpretar muitas vezes errado essa passagem. Somos chamados aqui, simplesmente, irmãos, a gerir bem todo o recurso que Deus nos dá. E você deve saber que o que você tem não é porque você apenas conquistou com a força do seu braço. Mas o seu braço, quem lhe deu foi Deus. A respiração, a sabedoria. Então use absolutamente tudo que você tem. Jesus está falando aqui a princípio de recursos financeiros, mas isso aqui se aplica a todos os outros tipos de recursos. A sua sabedoria, a sua inteligência, a sua voz. O que quer que você tenha, use. Faça uma boa gestão dos recursos para conquistar amigos. E o que significa fazer amigos na linguagem de Cristo aqui? Amigos é aproximar pessoas de si. Mas se você é um cristão, quando você aproxima pessoas de si, você usa esses recursos para aproximá-las também de Deus. É para isso que servem os recursos. Faça amigos de verdade. Não é com interesses. Porque esse interesse é sempre bondoso, é que você ama tanto as pessoas que você quer vê-las com o Senhor. Faça amigos com essa riqueza injusta, ou seja, com os recursos passageiros desse mundo. Para que quando a riqueza faltar, veja, Jesus nos diz, se a riqueza faltar, mas para que quando ela faltar, porque está claro aqui que essa riqueza ela é transitória, ela é passageira, ela vai faltar. Chegará um dia em que todos esses recursos seculares que temos aqui, eles passarão.
Eles têm prazo de validade nesse mundo, assim como nós. Até os ímpios sabem disso, que tudo vai passar, o que eles passarão. Contudo, sagazmente, eles buscam a todo custo ter, porque é mais confortável ter do que não ter, isso é óbvio. Nós devemos usar esses recursos com outra visão. Não são os recursos pelos recursos. Não é ter para que eu me dê melhor do que todo mundo. Mas tudo aquilo que Deus nos confere, que Ele nos possibilita ter, devemos gerir com os olhos na eternidade. Fitos na glória celeste, onde os recursos lá jamais se encerram, jamais passam, onde a traça não corrói, onde os ladrões não roubam, onde ninguém pode perder. Então isso aqui, irmãos, nada mais é do que o conceito de mordomia cristã. Uma das doutrinas mais lindas das Escrituras. Jesus não está criando essa doutrina, ele só está reapresentando elas para aqueles homens que deviam conhecer. O que Deus te deu, você deve usar para a glória dele. É assim que a gente lida com os recursos. Uma das perguntas que eu fiz lá no início. Os recursos injustos, isto é, as coisas comuns, não devem ter um fim em si mesmas. A gente não deve viver desenfreadamente querendo acumular por acumular, só porque é bom ter. Mas tudo que temos deve ser usado para a glória de Deus, para o louvor do Rei dos Reis. Você é chamado para administrar tudo o que Deus te dá. Isso não é somente recurso financeiro. Se Deus te possibilita ter uma família, marido, cuide das suas esposas. Isso é mordomia. Esposa, ame os seus maridos. Isso é mordomia. Pais, cuidem dos filhos. Isso é mordomia. Sirva bem no seu trabalho. Seja um filho dedicado aos seus pais. Honre pai e mãe. Todas essas coisas que Deus nos confere, sejam materiais ou não, são recursos que nós, como bons dispenseiros, aqueles que cuidam da dispensa, mordomos de Deus, devemos usar para a glória do Senhor. E fazendo isso, para criar amigos, para aproximar pessoas dele. Você foi chamado para administrar tudo que Deus te dá. Absolutamente tudo. Tudo que sua mão tocar deve ser para a glória de Deus. Aí Jesus continua. Use esses recursos para que quando a riqueza faltar, quando houver essa transição, quando você passar daqui para a eternidade, vocês, ele está falando aos seus discípulos, ele sabe que os outros estão ouvindo, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Detalhe, lembra que seus discípulos ali está envolvendo também publicanos, cobradores de impostos, pessoas que tinham adquirido muitos bens de forma ilícita, mas que agora deveriam usar de forma lícita para a glória de Deus. Você tem, por exemplo, o caso de Zaqueu, que quando é confrontado por Cristo, quando ele é salvo pelo Senhor, ele diz, eu vou distribuir agora, eu vou restituir aqueles que eu roubei. E aí Jesus disse, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. O que é isso? Isso obviamente não é comprar a eternidade. Se os recursos aqui são usados para fazer amigos, para levá-los ao Senhor, e recurso é tudo que sua mão pode tocar, alinhe isso à ética de Cristo e você vai ter o seguinte, use tudo que tiver ao seu alcance, para que as pessoas ao seu redor ouçam o que você diz e conheçam a salvação. E quando você passar daqui para a eternidade e encontrar eles lá na eternidade também, os seus amigos que você apresentou ao Senhor, que você evangelizou, lá do outro lado você vai ser eternamente recepcionado. Porque lá sim importa. Aqui não. Não adianta se aqui você é amigo do prefeito, do presidente, pouco importa. Importa lá. Importa lá. Está ser recebido com os santos de Deus por toda a eternidade. Então você que é crente, talvez você já tenha pensado um pouco nisso, só nunca tenha ligado os pontos. Pensado em algumas personalidades que fizeram parte da sua caminhada cristã, que talvez no céu você queira bater um papo. Talvez você pense em alguns personagens bíblicos. Todo bom calvinista quer conversar com o apóstolo Paulo, lá no céu. Conversar com alguns homens de Deus. Conversar, receber as pessoas que apresentaram o evangelho para você. Imagine que grande alegria será naquele dia.
Ou talvez você pensar, fulano e fulano de tal me evangelizou, e eu preciso aqui, agora, na glória, agradecer, estar com eles, louvando a Deus. Isso é receber e ser recebido nos tabernáculos eternos, porque se você está aqui hoje, Deus levantou pessoas para pregar o evangelho para você. E aqueles que pregaram o evangelho para você, Deus também levantou outros para pregar para eles. E tudo redundará numa glória perfeita. E o que é que nós devemos fazer? O mesmo. Não só com a boca, mas usar tudo que temos. Nós desperdiçamos os recursos. Um dos mais importantes a gente tem negligenciado, que é o tempo. O tempo com Deus. Oração, que é de graça. Ler a Bíblia. Estar aqui louvando ao Senhor. É isso que é ser recepcionado nos tabernáculos eternos. Para isso acontecer, você deve gerir bem tudo que Deus coloca em tuas mãos. Todas essas coisas, inclusive, que ficarão por aqui, que não tem parte na eternidade. Isso é mordomia. Use tudo para a glória de Deus. Só os verdadeiros e fiéis mordomos ouvem de Cristo as seguintes palavras. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Jesus então continua de maneira mais enfática o seu ensino, diante dos discípulos, dos fariseus que estavam ali, com as seguintes palavras. Fica claro que ele não aprova nenhum tipo de injustiça. Ele diz, quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco também é injusto no muito. O muito e pouco aqui não tem a ver com prosperidade material. Eu entendo como o John Gill, pregador do passado, que o pouco são as coisas ordinárias desse mundo e o muito são as riquezas espirituais e eternas. Quem não consegue gerir as coisas básicas que Deus lhe dá aqui, como vai poder amar as coisas eternas do Senhor? Como receberá do Senhor? Como ouvirá do Senhor servo bom e fiel? Não faz sentido. Se você não ama a Deus agora, a ponto de dedicar o que você tem, o que Deus lhe confere, para servi-lo, como você espera receber do Senhor na eternidade? Não é comprar, mas é qual a disposição do seu coração para com Deus. Se você não é fiel no seu trabalho, como você vai ser fiel no ministério? Se você não é fiel no seu lar, como você vai ser fiel ao Senhor que institui o seu lar? É como as pessoas têm brincado ultimamente. Fulano de tal não arruma a cama, tá achando que vai mudar o mundo, vai revolucionar o mundo, com um textão aí no Twitter, no X, no X. Jesus prossegue, portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, lembre, injusta é temporal, quem lhes conferirá a verdadeira riqueza? Injusta, a passageira. A verdadeira riqueza, aquela que é eterna. Será que o Senhor vai conferir a herança eterna aos relapsos que não amam de verdade? Ele tinha acabado de dizer no capítulo 14. Se você ama essas coisas, pai, mãe, filho, filha, o que você quer, mais do que a mim, você não pode ser o meu discípulo. Como é que a gente prova isso? É usando tudo que ele nos dá para a glória dele. Se vocês não são fiéis na aplicação do que é dos outros, ele diz no verso 12, quem lhes dará o que é de vocês? É uma repetição da mesma verdade. O que é dos outros, as coisas desse mundo, passageiras, o que é de vocês é a herança eterna preparada para nós, perfeita e incorruptível. Então, ele dá o checkmate no versículo 13, com o ensino final. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a riqueza. Observe quem está ouvindo. Publicanos, fariseus avarentos, pessoas com o coração manchado de pecado. E Jesus fala isso para nós também. Você não pode servir a Deus e a riqueza. Você não pode botar na mesma balança o esforço para o seu conforto e a glória de Deus. Se você faz isso, você está tentando fazer um malabarismo impossível de ser um cristão. Mas que quando na verdade o Deus que você adora é Mamon. É a palavra para riqueza aqui. O Senhor não divide a sua glória com ninguém. Deus não quer corações divididos. Veja como tudo se encaixa. No final do capítulo 14, Jesus havia falado sobre o custo do discipulado.
O verdadeiro discípulo deve amar sobre todas as coisas. Mais uma vez, essa verdade ela é levantada agora sobre como nós usamos aquilo que ele nos dá. O verdadeiro discípulo não pode amar mais as coisas deste mundo, como os filhos do mundo amam, do que amam a Deus. Não faz sentido. As coisas elas devem ter o propósito de fazer o Senhor conhecido. Jamais elas devem ocupar o lugar do Senhor. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Esse é um claro chamado ao seu coração. Não deixe que ele se torne perdido e avarento. É claro esse chamado de Cristo. O que é que nós aprendemos aqui? O crente, ele deve ser prudente na aplicação de tudo que recebe. Mas essa prudência não é para conquistar mais aqui nesse mundo. É para que o Senhor seja conhecido e adorado. Não de forma injusta, tá, irmãos? De forma santa. Segundo, o discípulo verdadeiro, ele deve usar os recursos para a glória de Deus, para adorar a Deus e não adorar os recursos. Terceiro, o servo fiel, ele deve administrar o que Deus lhe deu e fazer amigos, isto é, aproximar outras pessoas de Deus. Se você tem o dom de ser uma pessoa legal, descontraída, faça amizades e apresente ao Senhor. Se você tem o dom de ajudar as pessoas, ajude e apresente elas ao Senhor. Se você pode fazer qualquer coisa, use aquilo que Deus lhe dá e encaminhe elas a Cristo. Quarto, o mordomo de Deus, ele deve ter os seus olhos não neste mundo, mas na eternidade. Lá está a nossa riqueza, a nossa esperança e a nossa glória. Lá está a nossa herança, irmãos. Não aqui. E quinto, jamais a gente pode esquecer. Nosso Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não vai dividir o seu louvor com o das riquezas, com o do conforto, com o que quer que seja nesse mundo. Se os recursos que Deus colocou diante de você estão ocupando um lugar que não deveria, esse é um momento propício para que você confesse ao Senhor esse pecado, abandone esse pecado urgentemente e sirva ao Senhor com fidelidade. Os recursos são bênçãos maravilhosas do nosso Deus, contanto que você não deturpe eles, não use eles por pretextos imorais e injustos. Eu convido você a lembrar das recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo e tomar essas recomendações para você também. Convido você a abrir comigo 1 Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo 3, para essa leitura final. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, a partir do versículo 3, Paulo diz o seguinte: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Algumas pessoas acham que a piedade, um jeito cristão de viver a vida, que é levando Deus em conta, ela deve ser usada para fonte de lucro, para obter riquezas. Tem muito falso cristão que pensa isso. Que é o fato de estar numa igreja que vai ter as portas abertas para o lucro, para o bem-estar. Só que Paulo vai além. Ele desmente esse tipo de procedimento e ele diz assim, de fato, só que ele vai mudar a lógica do jogo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. De fato, ser um servo fiel de Deus, piedoso, tem grande lucro.
quando isso é feito com contentamento, estando contente, satisfeito no Senhor. Por quê? Ele diz, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Então aquele que de fato é piedoso, isso é uma fonte de lucro, porque ele é rico no Senhor, não no que está no mundo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, tome isso para você também, como ele disse a Timóteo, mas você, homem de Deus, você, mulher de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Isso importa para nós. Isso permanece para sempre. Amém. Vamos nos colocar de pé para louvar o nosso Deus, engrandecer o seu nome, que é perfeito e único.